Irmãos, perdoe hoje pela essa questão do horário, porque realmente eu não consegui diminuir o horário dessa aula hoje. Tinha que dar. Mas amém. Amém. Irmã Carliane está chegando. Vamos orar, irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela obra do Calvário, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos no teu nome. Amém. Amém. Agradecemos porque não há outra explicação para depois de um dia de trabalho, e todos os santos que estão aqui, o Senhor ainda despertar em nós o desejo de te buscar, de aprender, de ler. Amém. A única explicação, Senhor, é o teu Espírito. Não há outra explicação humana, Sim, plausível, para nos motivar a estar aqui nessa live. é verdade. Nos ajude, as irmãs, a Carliane, a Carol, os irmãos que já entraram, os que ainda vão entrar, Abençoa, Senhor. Traga ao coração do irmão Chico a palavra correta para o dia correto. Amém. Nós sabemos, Senhor, que o teu pão é dispensado todo dia. Obrigado. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vou desligar aqui o microfone, viu, irmãos? Os irmãos Amém. façam o mesmo. Irmãos, graça e paz. Mais uma vez, graças a Deus por podermos estar juntos, considerando a palavra do Senhor e avançando um pouco mais no livro de Levítico, esse livro maravilhoso. Como nós já comentamos, assim, numa primeira leitura, Levítico parece um livro cansativo, um livro difícil, parece um livro repetitivo. Numa leitura superficial, pareceria desnecessário que tantas coisas fossem prescritas nesse livro. Mas quando nós voltamos àqueles princípios acerca de Levítico, quais são? O desejo de um Deus santo ter comunhão com o seu povo, que precisa ser santo, e no meio desse povo habitar. Então o livro de Levítico mostra quão santo Deus é. E por ele ser tão santo, o povo que dele se aproxima não pode se aproximar de qualquer maneira. É preciso que atenda a essa série de prescrições, para que a santidade de Deus não os leve à morte. Deus não seja obrigado a julgar o seu povo, que tente se aproximar dele sem estar santificado, sem estar purificado. Então, quando nós vamos lendo isso, irmãos, esses detalhes todos, mais nós vamos nos impressionando com o amor de Deus por nós, com a insistência de Deus por nós. Só quem ama faz exigências. Só quem ama se empenha para que o outro possa ter acesso a si e possa ter plena comunhão com o outro. Só quem ama estabelece essas leis. Ao contrário do que a gente possa entender, isso aqui não é uma questão de legalismo, de exigência vazia. Não, isso aqui é amor de Deus. Se Deus não amasse o seu povo, ele teria destruído todo mundo e estaria coberto de razão ao fazê-lo, porque ele é um Deus santo e o salário do pecado é a morte. E ele tem o direito de escolher a hora em que vai pagar o salário de todo mundo. É justo Deus fazer isso, mas ele não faz. Em lugar disso, ele apresenta ao povo esse sistema sacrificial, essas ordenanças todas, para que os escolhidos do povo de Israel pudessem se aproximar dele com segurança de não serem consumidos pelo Deus Santo. Então, aqui nós já vimos os capítulos 1 e 2. No primeiro capítulo, nós vemos como nos aproximarmos de Deus por meio do holocausto. O holocausto é aquela oferta que era completamente queimada. Então, essa oferta representa Cristo, que se entregou totalmente a Deus, como a nossa plena expiação. Se no Antigo Testamento eram necessários os holocaustos, no Novo Testamento nós temos Cristo, que se apresentou a Deus completamente. No capítulo 2, nós temos o ofertante apresentando
uma oferta de gratidão a Deus. Isso é lógico, não é? Depois de vermos que Cristo se entregou completamente a Deus, nós então temos uma resposta, que é gratidão a Deus. E isso é um reconhecimento daquilo que Cristo fez por nós. Todas as bênçãos que nós temos, nós as recebemos de Deus por meio de Cristo. E aqui no capítulo 3, que fala do sacrifício pacífico, o ofertante, agora que está em paz com Deus, no Novo Testamento isso significa estar acertado com Deus por meio de Cristo, ele oferece esses sacrifícios de paz, esses sacrifícios comemorativos pela paz que ele tem com Deus. São sacrifícios também de ação de graças pelas bênçãos de Deus, mas para mostrar que, graças ao sacrifício, lá do início do livro, o sacrifício de holocausto, Deus e o homem agora estão em paz. E a Bíblia diz que foi Cristo quem fez a paz entre Deus e o homem. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versos 13 e 14. Efésios 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz. Ele mesmo é a nossa paz. O qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. Miqueias 5:5, lá no Antigo Testamento, não precisamos ler, mas também menciona que este é a nossa paz. Então, a paz foi feita por Cristo. Cristo em si mesmo, no seu corpo, por meio da sua morte, estabeleceu a paz entre Deus e o homem. Isso é importante, irmãos. A paz é entre Deus e o homem, não entre o homem e Deus. Por quê? Porque Deus era o ofendido. Deus era o legislador cuja lei foi ferida. Então, ele tinha toda a razão em estar irado contra o homem. E o homem é inimigo de Deus, Romanos 5 fala. Inimigo, numa postura sempre contrária a Deus. Então, não é que Deus fosse o nosso inimigo, não. O homem é inimigo de Deus, mas Deus é o ofendido. Então, foi Deus quem propôs a paz com o homem, a reconciliação com o homem, por meio do sacrifício de Cristo. E isso, nenhuma boa obra do homem poderia fazer. No Antigo Testamento ou no Novo Testamento, nada que o homem fizesse de si mesmo era suficiente para satisfazer a Deus. E com essa paz que nós temos com Deus, nós também podemos ter paz uns com os outros. Para nós cristãos, termos paz no corpo de Cristo. Então, a paz que nós podemos usufruir, o vínculo da paz de que Paulo fala aos Efésios, aquela paz que nós devemos, tanto quanto possível, manter. Veja, é uma ordem de Deus que nós mantenhamos paz. Mas ela só é possível por causa de Deus. Só é possível termos paz uns com os outros se tivermos paz com Deus. E tudo isso foi feito por Cristo. Como nós fizemos nas outras vezes, vamos considerar esse capítulo, não exatamente versículo por versículo, mas vendo alguns pontos importantes, algumas expressões, algumas verdades que são apresentadas nesse capítulo. Então, no versículo 1, diz que se a oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, ou seja, do rebanho que aquele homem tinha, macho ou fêmea a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Isso é mencionado, macho ou fêmea, no verso 1 e no verso 6. Isso é muito significativo, irmãos. Graças a Deus, em Cristo, homem e mulher usufruem igualmente das bênçãos da salvação. Homem e mulher podem ter igualmente plena paz com Deus
por meio do sacrifício, por meio de Cristo. Lá em Gálatas, no capítulo 3, Gálatas 3, verso 28. Começando no 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então nós temos essa figura lá em Levítico. Mas uma coisa importante, irmãos, nós entendemos nesse versículo. Esse é um versículo muito mal usado, um versículo que é muito frequentemente deturpado. Esse versículo, quando fala que não há macho nem fêmea, ele não está falando de igualdade de gêneros. E ele também não está falando de igualdade de funções na igreja, ou naquela hierarquia de Deus estabelecida, demonstrada por Paulo em 1 Coríntios 11. Aqui está falando da nossa posição em Cristo. Em Cristo não há diferença. Por quê? Porque para estarmos em Cristo, todos nós só podemos estar neles por meio da fé. Então, não há diferença. Um judeu é identificado com Cristo por meio da fé. O grego também. O servo, o escravo, se identifica com Cristo por meio da fé. O livre também. O homem se identifica com Cristo por meio da fé. A mulher também. É esse o significado do texto. Então, muito cuidado. Tem gente que pinça esse texto e quer dizer que a autoridade na mão dos homens na igreja é machismo e outras bobagens desse tipo. Não. Esse é um uso errado, é uma distorção desse versículo. Então, e Levítico 3 nos ajuda a entender isso. O que Levítico 3 está falando é de usufruir de paz com Deus. E isso homem e mulher podem, porque o caminho é o mesmo. É aquele sacrifício em lugar de, aquele sacrifício vicário, aquele sacrifício substitutivo. Voltando para Levítico, uma característica que essa oferta tinha de ter é ser sem defeito. Isso está mencionado no verso 1 e também no verso 6. Sem defeito. Macho ou fêmea, aquela oferta tinha que ser sem defeito. E aqui, irmãos, em ambos casos, evidentemente, representa Cristo como o sacrifício perfeito de Deus. Não havia nenhuma mancha em Cristo, nenhuma falha, não havia nenhuma imperfeição naquele sacrifício. Lembra-se que certa vez o Senhor Jesus disse aos seus adversários: quem de vós me convence de pecado? Olha que coisa ousada ele está falando para aqueles caras que o odiavam, que queriam vê-lo morto. É como se ele dissesse: pessoal, eu estou aqui na frente de vocês. Então, agora, apontem em mim onde há pecado. E nenhum dos seus inimigos pôde fazê-lo. No início do seu ministério, os céus se abriram e o Pai falou: este é o meu filho em quem me comprazo. Isso foi do início do ministério, quando o Senhor tinha passado aqueles 18 anos oculto dos homens, mas não oculto de Deus. E Deus disse que o Senhor lhe dava alegria. Depois o Senhor disse que ele fazia sempre aquilo que agradava ao Pai, sempre. Ele também disse que o diabo não tinha lugar nenhum nele. E lá no final, pouco antes da sua morte na cruz, os céus se abriram mais uma vez e o Pai, mais uma vez, disse que o Senhor era o seu Filho amado, que lhe dava muita alegria. Ou seja, Deus mesmo testemunhou de toda a vida do Senhor Jesus, que ela lhe era agradável, sem defeito, sem mácula.
Então, nosso Senhor é o cumprimento dessa figura, que a oferta tinha que ser sem defeito. Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus. Irmãos, isso é um encorajamento para nós. Nós somos cheios de falha e nós temos de ter percepção disso, que não há em nós suficiente perfeição para nos aproximarmos de Deus. Por isso nós nos escondemos em Cristo. Nós tomamos Cristo como essa oferta e por meio dele é que nós nos apresentamos a Deus. No versículo 2, nós temos uma outra expressão que nós já comentamos, mas é importante lembrar que o ofertante porá a sua mão sobre a cabeça da oferta. Isso aparece no verso 2, 8 e 13. É a identificação com a oferta. Essa também é uma figura que nós nunca podemos esquecer, irmãos. Que é sempre por meio de outro que nós somos aceitos por Deus. É por meio de outro que nós podemos estar em paz com Deus. Quando o ofertante colocava as mãos sobre a oferta, ele se identificava. Ele estava dizendo assim: o que acontecer com essa oferta é o que devia acontecer comigo. O que acontecia com a oferta? Ela era morta. Ele reconhecia que ele deveria ser morto. Mas, porque aquela oferta foi morta em lugar dele, ele foi aceito por Deus. Então, porá a sua mão sobre a oferta. E, mais uma vez, a oferta era sempre inocente. A oferta, fosse ela de que tipo fosse, ela não tinha culpa nenhuma dos pecados, nem mesmo da gratidão que o ofertante estava sentindo e pela qual apresentava a Deus o sacrifício pacífico. Quer dizer, o sujeito está alegre com a paz, com a prosperidade, com a saúde que Deus lhe deu, e o pobre do animal é que morre? Exatamente. Essa é a figura cumprida pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Para absolutamente tudo que nós precisamos em relação a Deus, nós o fazemos por meio de Cristo. Sempre, sempre por meio de Cristo. No versículo 2 é mencionado ainda outro elemento muito importante. Nesse nós vamos nos deter um pouco mais, e ainda vamos voltar a ele várias vezes em Levítico, que é o sangue. No final do verso 2 diz: espargirão o sangue sobre o altar em redor. Sobre o altar em redor significava sobre a oferta e em redor, né, de todo o tampo retangular do altar. Então, o altar todo deveria ser banhado, espargido com o sangue. E o sangue aqui é mencionado nos versos 2, 8, 13 e 17. E há uma norma aqui que era expressamente proibido que sangue fosse ingerido por qualquer israelita. Porque o sangue pertence a Deus, assim como a gordura dos sacrifícios. Os estudiosos, judeus mesmo, se dividem, eles não sabem dizer com precisão se o sangue que era proibido às pessoas era qualquer sangue, ou apenas o sangue daqueles animais que podiam ser apresentados a Deus como sacrifícios. Tá? Há uma dúvida entre eles. Por via das dúvidas, né, nós não sabemos com precisão, mas vamos considerar que fosse todo o sangue. Tá? Para mim parece fazer sentido ser todo o sangue. O sangue pertence a Deus, porque no sangue está a vida. Isso é uma expressão muito importante do capítulo 17 de Levítico. Capítulo 17, verso 11. Diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue
que fará expiação pela alma. E no verso 14, porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Vejam a seriedade disso. Por que Deus disse? Como diz lá, o sangue, no sangue está a vida. E a vida tem origem em Deus. E a vida está nas mãos de Deus. Do livro de Jó, capítulo 12. Jó, capítulo 12, verso 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Mesma palavra traduzida aqui em Jó por alma, é a palavra traduzida lá em Levítico 17 por vida. Então, na mão de Deus está a vida de tudo quanto vive. Então, Deus é quem tem direito sobre a vida. Ele é o originador da vida. O sangue dos sacrifícios, como nós vimos, é o meio de remissão, de expiação, de perdão dos pecados. Por quê? Porque ele indicava que a vida havia morrido de modo vicário por um pecador. Então, isso precisava ser guardado de modo muito solene para os israelitas, para que eles sempre se lembrassem que o pecador deveria morrer, ou seja, verter o próprio sangue, por causa dos seus pecados. Ele pecou, o sangue dele deveria ser vertido. Mas foi outro quem morreu, ou seja, outro que vertia o sangue em lugar do pecador. Então o sangue era uma lembrança muito solene para o israelita, de que ele deveria ter morrido, mas outro verteu o seu sangue. Por isso nós devemos falar, até mesmo falar, irmãos, e considerar o sangue de Cristo com muita seriedade. Por vezes eu ouço com bastante tristeza irmãos mesmo falando do sangue com leviandade, como se fosse assim, uma espécie de amuleto, né? Aconteceu algum problema, o sangue tem poder. Vamos gritar que o sangue tem poder não significa nada. Pode ser só uma manifestação vazia. É também como usar as coisas de Deus em vão. Não, há muita solenidade no derramar o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. O autor de Hebreus 9, 22 diz. Então, Deus estabeleceu que a desobediência implicaria morte. Foi o que Deus disse para o primeiro homem, lá em Gênesis 2, 16 e 17. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. É Deus falando, certamente morrerás. Ou seja, não há como escapar disso. O que Deus não disse para o homem é que ele aceitaria, porque ele decidiu, que um sangue vicário, um sangue em lugar de, seria aceito. Então, é muito solene. Foi Deus quem disse que a desobediência implicaria em verter sangue, ou seja, morte. Paulo diz em Romanos 6, 7, aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto está justificado do pecado. Como saber que alguém está morto? Tem que ver se tem sangue vertido. No caso das ofertas, um sangue substitutivo. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus que estabeleceu essa norma, estabeleceu que aceitaria um sangue substitutivo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo descreve isso na perspectiva da nova aliança. Porque o amor, versos 14 e 15, 2 Coríntios 5, versos 14 e 15.
porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, se Deus diz que a morte de um valia para todos, ao olhar para todos, Deus os vê como mortos. É justo isso. Essa é a maneira justa de Deus. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, por isso é tão solene o tratar com o sangue no livro de Levítico. Voltando para Levítico 3, temos uma outra expressão muito interessante que está nos versos 3 e 11, que é a oferta queimada. Oferta queimada. Uma parte da oferta era queimada ao Senhor. E aqui, nos outros versículos, versículo 4, depois versículo 9, versículo 10, descreve que partes da oferta, que partes do animal deveriam ser queimadas. Ou seja, uma parte ficava para o sacerdote, depois o capítulo 7 de Levítico dá detalhes, dá a lei sobre essa oferta, mas uma parte dessa oferta que era apresentada era queimada ao Senhor, totalmente queimada. Era, por assim dizer, um modo de Deus comer a oferta. Era quando ela era queimada. E isso é interessante, irmãos. Queimar nos faz pensar em sofrimento. Não sei quem já sofreu queimadura, sabe isso, né? Dor profunda que causa. Então, queimadura, queimar, implica sofrimento. O modo pelo qual nosso Senhor foi aceito por Deus como oferta foi por meio do sofrimento. Não sei se os irmãos já pensaram se não haveria outra maneira do Senhor ser aceito em nosso lugar, já que ele era perfeito, né? Sei lá, talvez dormindo e não voltando. Não, foi por meio da morte, foi por meio do verter sangue. Por quê? Porque o verter sangue indica que o pecador morreu por causa dos seus pecados. E por isso nosso Senhor passou em nosso lugar aquele longo sofrimento de 6 horas na cruz do Calvário. Outro elemento que é mencionado aqui várias vezes nesse capítulo, nos versos 3, 4, 16 e 17, é a gordura. Assim como o sangue, a Bíblia diz que toda a gordura pertence a Deus. Olha lá o final do versículo 17. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Essa era a ordem para os israelitas. Por que toda a gordura era do Senhor? Porque ela era, por assim dizer, o melhor da oferta. É a gordura que fazia mais fumaça na oferta. Ajudava a queimar a oferta. Era a gordura que ajudava a oferta a subir como cheiro suave ao Senhor, que é outro termo que aparece aqui, nós já mencionamos nos capítulos anteriores. Então, por isso a gordura era totalmente para Deus. E, mais uma vez, nós podemos ver que isso aponta para Cristo. Desde o início, irmãos, desde o início do relacionamento com Deus por meio do sacrifício, se fala de gordura. Volta lá em Gênesis. Gênesis capítulo 4. Abel era pastor de ovelhas. Por que Abel era pastor de ovelhas? Isso é interessante, porque naquela época ainda não havia sido permitido ao homem que comesse carne. Então, Abel não cuidava de ovelhas para si mesmo. Por que Abel cuidava de ovelhas? As ovelhas eram para Deus. Com certeza, seus pais haviam lhe contado de que maneira Deus havia tratado com o pecado deles lá no jardim.
como pela primeira vez eles viram um animal morrendo, provavelmente um cordeiro, que Deus mesmo matou para com a pele desse animal fazer túnicas para o homem e a sua mulher. Abel deve ter gravado tudo isso de modo muito profundo, muito sério no seu coração, percebendo que Deus disse que o pecado era punido com morte. Então, para não ser morto por Deus, era necessário apresentar morte a Deus. E Abel fez Gênesis 4, verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Vejam só, irmãos, o primogênito e a gordura é o melhor do sacrifício que Abel podia apresentar. E olha o que a Bíblia diz: e atentou o Senhor para Abel, primeiro, e para a sua oferta. Ou seja, o coração de Abel era correto, e esse coração correto era demonstrado por meio da oferta. Então, desde o início da Bíblia, irmãos, desde o início do relacionamento com Deus por meio de sacrifícios, se vê a necessidade de apresentar a Ele toda a gordura. E também nós podemos relacionar isso no Novo Testamento a uma figura que eu acho muito impressionante, lá em Lucas 15, 22, 23, na parábola do filho pródigo, quando o filho volta carregado de pecados, o pai diz para os seus empregados que sacrificassem o bezerro cevado. Eu acho muito impressionante o fato de ele chamar de o bezerro cevado, não um bezerro ou um dos bezerros cevados, não, o bezerro. Havia um bezerro em especial que o pai estava cevando, ou seja, estava engordando para a volta do filho. Eu costumo dizer que aquele bezerro cevado tinha o tamanho dos pecados do filho que voltou. Isso é Cristo, irmãos. Cristo tem o tamanho dos pecados pelos quais ele morreu. Cristo é suficiente no seu sangue e na sua gordura para subir como sacrifício agradável a Deus. O seu sangue para purificar todos os pecados. A sua gordura, em figura, é claro, para elevar como aroma suave esse sacrifício a Deus. Por isso nós podemos ter paz com Deus e paz uns com os outros. Porque Cristo, o Cordeiro, o bezerro cevado, morreu em nosso lugar. Tem uma outra instrução muito interessante aqui, está no verso 5, que essa oferta deveria ser queimada em cima do holocausto. Veja que precioso isso, em cima do holocausto. Então, aquela parte da oferta que era apresentada a Deus, ela tinha de ser queimada em cima do holocausto. O holocausto era apresentado, era oferecido toda manhã. Então, antes de qualquer outra atividade no tabernáculo, havia a queima do holocausto. Era, por assim dizer, o início da adoração a Deus. Isso quer dizer, irmãos, que é com base naquele sacrifício pleno do Senhor que nós podemos oferecer os nossos sacrifícios pacíficos. Na plena entrega de Cristo a Deus, é que nós temos base para lhe oferecer qualquer sacrifício e ter paz com ele. Sacrifício de gratidão é apresentado com base na morte do Senhor. É de lábios que reconhecem a morte do Senhor que procede uma ação de graças, uma gratidão genuína. Graças a Deus é uma coisa que as pessoas dizem de modo muito leviano.
Infelizmente, nós mesmos, eu me incluo muitas e muitas vezes, nós cristãos também o falamos de modo leviano. Ah, graças a Deus. Não, é graças a Deus mesmo. De verdade, irmãos. Tudo o que nos acontece é graças a Deus. E só nos acontecem essas coisas porque, graças a Deus, Cristo se apresentou sem restrições, sem reservas a Deus. Ele se deixou queimar naquele grande altar que foi a cruz do Calvário. Se deixou queimar ali por 6 horas. Primeiramente, só diante dos olhos dos homens. Depois, só diante dos olhos de Deus. Até o final, ele se entregou a Deus. Por causa disso, hoje nós podemos ter paz com Deus e paz uns com os outros. É por isso, irmãos, que nós somos ordenados a perdoar. Consegue compreender? A nossa dívida com Deus, como narrado naquela maravilhosa parábola de Mateus 18, a nossa dívida com Deus era impagável. A dívida que aquele primeiro servo devia ao rei corresponde a 6.000 anos de trabalho. 6.000 anos de trabalho. Como alguém consegue fazer uma dívida de 6.000 anos de trabalho? Isso é para mostrar quão ofensivo é a Deus o nosso pecado. Nunca pensemos que o nosso pecado é uma coisinha à toa, que a gente pode dizer assim, ah, Jesus me lava com o teu sangue. Não, irmãos, não. É muito grave, porque é uma afronta contra um Deus santo. E o rei perdoou a dívida daquele empregado. Ora, só se perdoa aquilo que é impagável. Se eu devo R$10 para o Anderson e eu tenho R$10, não há razão dele me perdoar. Não é? É minha obrigação pagar. Agora, se eu dever para o Anderson $1 zilhão, eu não tenho como pagar. Anderson, você vai ter que me perdoar. E aquele que perdoa é quem leva o prejuízo. Não é? Ele não teve nada em troca. Ele deu e não teve nada em troca. Quem perdoa sofre o prejuízo, sim. Foi o que Deus fez conosco. Por assim dizer, Deus sofreu o prejuízo da morte de seu filho para que nós fôssemos perdoados e tivéssemos paz com ele. Aí aquele homem que havia sido perdoado de 6.000 anos de trabalho, encontrou um colega que lhe devia... me falhou... Daí que eu tenho aqui. Eu tenho anotado. Mas ele devia poucos meses de trabalho. Era uma dívida grande? Sim, era uma dívida grande, mas era pagável. Com algum esforço, com contenção de despesas, apertando o cinto, fazendo alguma hora extra, com algum esforço, ele poderia pagar. Perdão, não eram 6.000 anos, eram 6 milhões de dias de trabalho, ou 17.000 anos. É maior ainda. Maior ainda. O outro lhe devia o correspondente a 100 dias de trabalho. 3 meses. Ora, irmãos, o que são 3 meses se compararmos a 17.000 anos? O que são 3 meses comparados a 17.000 anos? Ou seja, o máximo que alguém lhe deve, seja do tipo de pecado que for, são 100 dias. Mas você e eu, quando fomos salvos, devíamos 17.000 anos de trabalho ao nosso Senhor. Percebe, irmãos, quão sério é nós olharmos para essas figuras e vermos o que elas significam?
Entendem por que é tão complicado se aproximar de Deus na antiga aliança? Porque a dívida era vastíssima e, portanto, impagável. Só podemos ter paz com Deus e uns com os outros, porque Cristo se deixou consumir em nosso lugar. E o último item que eu quero mencionar, nós já vimos isso nas outras mensagens, é um item importante, é o cheiro suave. Cheiro suave que saía da oferta, principalmente graças à gordura. É mencionado no verso 5 e no verso 16. Em Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, verso 2, diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou. E agora nós já vimos o quanto ele nos amou. E se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, a oferta de Cristo a Deus é inteiramente de cheiro suave ao Pai. Ele a aceitou totalmente. E Paulo aqui diz que é com base nisso, irmãos, que nós temos de andar em amor. Em amor. Não porque o outro é amável, mas porque Cristo me amou. A nossa obrigação é amar, porque Cristo nos amou. Os cristãos modernos não gostam muito de termos como obrigação e dever. Quando nós lemos a literatura dos antigos puritanos, nós vamos ver quanto apreço eles tinham pela palavra dever. Eles falam dos deveres de um cristão. É exatamente isso, irmãos. São deveres, são responsabilidades que nós temos. Nós queremos todos os direitos de sermos cristãos, né? A paz com Deus, a alegria, as reuniões, tudo mais, mas esquecemos-nos dos deveres. Os deveres são a nossa resposta àquilo que Deus fez por nós em Cristo. É evidente. Nenhum de nós tem capacidade em si mesmo de fazer. Só que isso não pode servir de desculpa para não fazermos. Ah, não tem jeito, não dou conta de amar. Não, tem de amar. É dever amar. Por quê? Porque Deus em Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus. E de nós, Deus exige, outro dever, que nós vivamos de modo a espalhar o bom perfume de Cristo. O mesmo cheiro suave que da oferta de Cristo subiu a Deus, da nossa vida deve também subir a Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, os que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles, os que se salvam, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo, ou seja, quem tem poder em si mesmo? Nenhum de nós. Precisamos de Cristo. Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, irmãos, observe que aqui, Paulo atrela esse ser um bom perfume de Cristo, principalmente ao falar. Há uma outra mentira, que eu chamo de teologia de Facebook, muito moderna, que diz assim: pregue o evangelho. Se for preciso, use palavras. Não, irmãos, isso é uma grande bobagem. A Bíblia diz que a pregação do evangelho é com a boca. Com a boca. Sem dúvida, a nossa vida tem de corresponder ao que nós falamos. Mas a pregação é essencialmente com a boca. Nós espalhamos o perfume de Cristo, principalmente
por aquilo que nós falamos. Deus nos deu boca para testemunharmos deles. Por isso o Senhor alerta tão seriamente: se estes se calarem, até as pedras clamarão. Deus nos deu essa responsabilidade de manifestar esse cheiro suave também por meio da nossa vida, principalmente da nossa boca. Que o Senhor nos ganhe mais para Ele mesmo, Deus. Amém. Amém, irmãos. E às vezes é o Senhor, né? Que riqueza. O Senhor possa nos ajudar, continuar nos guiando. Sempre essa palavra ganha muito, né, o coração da gente. E porque exalar o cheiro de Cristo é um que nós precisamos e que nós desejamos. Então, que o Senhor possa, né, continuar aplicando a palavra ao nosso coração e que nós possamos, em Levítico, continuar entendendo que nós temos deveres, irmãos, temos deveres. Os irmãos, esses dias, eu conversando com dois irmãos, já vou encerrar, viu, irmãos, mas conversando com dois irmãos, que eu tenho percebido que eles têm se debandado para essa teologia mais light, menos impositiva, porque a sociedade caminha para que não haja imposições em nada, em nada. Você viva, irmãos, não vai demorar muito para nós vermos pessoas em púlpitos pregando, você obedece se quiser, se não entender, não obedeça. Na verdade, isso já é dito de forma implícita, de forma encoberta, né? Então, é muito sério. Eu fico muito feliz, irmão, por mais que eu esteja aqui com essa cara de cansado, mas eu fico muito feliz em termos 9, 10 ou 12 irmãos que dedicam tempo ainda para ouvir palavras de deveres. Porque nós não estamos ouvindo aqui nenhuma palavra que a chave do carro vai chegar, que as vendas do Cícero vão melhorar, que vai pipocar de venda, que o Silvio vai ganhar na loteria, que a irmã Ruth vai, sei lá, vai ganhar nova casa, nada disso. Nós estamos ouvindo aqui que nós devemos ao Senhor atitudes que têm a ver com aquilo que ele fez. Devemos ao Senhor. E muito. Essa parábola que o irmão Francisco trouxe à tona na sua palavra sempre me humilha. Por quê? Porque sempre eu me vejo cobrando de irmãos que devem 100 dias. Sempre eu me vejo. Eu fico sempre, essa parábola me dói às vezes, porque eu acho que a maioria dos problemas que nós temos é essa. É cobrar de irmãos de 100 dias e esquecer dos milhares de anos que foram perdoados nossos. Esse é o nosso maior problema. É um, irmão, dos nossos maiores problemas. Nós somos muito ávidos em correr no pescoço do irmão e dizer: você deve, você precisa pagar pelo que você fez. Esquecemos que a Bíblia diz um texto tão lindo, né, que ele nos amou quando nós o odiávamos. Ninguém queria Jesus, ninguém queria. Na verdade, a nossa ação com ele era de ódio. Então, amados, Deus abençoe. Se algum irmão, mas assim, é sempre bom perguntar, se algum irmão tiver algo que Deus deu nesse decorrer da palavra do irmão Chico, fique livre para colocar, irmão Silvio, irmão Sileudo, Cícero, tiver algo a colocar, irmão, que seja do Senhor, nós queremos ouvir, nós estamos abertos para ouvir. Mas se os irmãos não tiverem, mais uma vez agradecemos às irmãs, o incentivo às irmãs, Carliane, a Carol, a estar vindo. A irmã que entrou, acho que ela teve algum problema com a internet, que teve uma que entrou e saiu. Mas se os irmãos não tiverem nada mais a acrescentar, eu vou pedir para o irmão Silvio, nosso aí carequinha de Jesus, que eu estou vendo que o cabelo na frente já está indo embora, viu, Silvio? Deus abençoe, irmão Silvio, o santo irmão ali em Salvador, amém, né, Raul? Se os irmãos tiverem mais nada a colocar, irmão, vou desligar o meu áudio aqui, o irmão Silvio vai estar aí, orando por nós, né, nos entregando ao Senhor. Amém, irmãos. Amém. Entregamos o jogo, e isso, de acordo com a lei do corpo, Senhor, te damos graças, sua misericórdia, que nos acompanhou, tem nos acompanhado com toda essa palavra que o Senhor tem concedido através do irmão, que podemos absorver mais uma vez a realidade da sua vida derramada na cruz do Calvário, a qual disponibilizou esse sangue, Senhor, que nós pudéssemos ter livre acesso e sermos mensageiros da sua palavra e da sua vida.
Te agradecemos por esse momento que tivemos, e Senhor nos dê uma longa noite diante do Senhor, e possa ser um sono de restaurar nossas forças, para poder te servir melhor o dia de amanhã. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças e paz. Que eu possa restaurar, irmão Francisco, suas forças, os irmãos também. Tamo junto, Amém. irmãos. Amém. Graças e paz. Sileudo, Cidinho. Beijo, Amém. Amém, irmãos. Amém. Boa noite para Paz, todos. irmãos. Senhor os Boa noite. abençoe. Paz. Repousem em paz. Amém.